Senhor, estamos felizes por mais este momento em que nos colocamos ao estudo, à reflexão, à vontade de aprender sempre mais e crescer. Agradecidos estamos, porque sabemos que não estamos sós, sabemos de Sua presença junto ao nosso coração, sabemos que quanto mais desejarmos caminhar nos ensinamentos das verdades divinas, mais e mais o sentiremos em nós. Por isso, que consigamos, diante das adversidades, estarmos contigo e senti-lo sempre em nossa vida. Por isso, a nossa gratidão, por isso, a nossa certeza de que, apesar de todas as dores, o Senhor sempre estará a nos abençoar. Fique conosco agora e sempre, assim seja. Boa noite a todos. Bem, hoje o nosso tema é um tema interessante, concordam? Anjos e demônios. Vocês observaram que a música que foi escolhida hoje, ela falava muito sobre a ideia de estarmos com Jesus, não é verdade? De muitas vezes nós estarmos entristecidos, perdidos neste nosso caminhar. E tudo tem a ver com o tema de hoje. O que seriam os anjos? O que seriam os demônios? À luz do Espiritismo? Bem, a princípio, eu gostaria de só fazer um resuminho para vocês, que se nós pensarmos na ideia de que o Espiritismo, ele veio até nós há uns 200 anos, vamos botar assim, há uns 200 anos só, nós temos que lembrar que o conceito de anjos e demônios é muito mais antigo. Então, se nós pensarmos o conceito de anjos e demônios nessa história da humanidade já se modificou muito. Há muitos e muitos tempos atrás, o conceito de demônio nada mais era do que aquele mensageiro dos campos espirituais, dos campos divinos para a humanidade. Então, aquilo que se chamava demônio há muito tempo atrás não era nada mais, nada menos do que um anjo. Um anjo que, hoje, pelo conceito que nós temos, é aquele que seria, por exemplo, um protetor, um mensageiro de Deus na vida de todo ser humano. O conceito maior de mensageiro que nós poderíamos dizer sobre um ser angelical é a história da Bíblia, quando o anjo veio até Maria e disse que ela estaria esperando o Filho de Deus, não é? Esse é um conceito, é uma visão que nós temos desse anjo. Mas pergunto a vocês, rapidinho, reflitam com vocês. Quando a gente fala sobre anjo, imediatamente, qual é a figura que vem à nossa cabeça? Por mais espíritas que sejamos, ok? Quando a gente pensa em anjo, a gente pensa naquele ser angelical, com aquelas asas enormes, brancas, lindas, um ser iluminado, não é isso? E que nos protege, anjo da guarda. Todo mundo, o tempo inteiro, sempre escutou a história do anjinho da guarda que veio nos proteger nesta vida, que não é fácil, né? Uma vida que tem bastante provas e que nós não estaríamos jamais perdidos neste mundo de meu Deus, sem uma proteçãozinha de um ser angelical. E demônio, ou a figura do demônio que nós temos hoje é uma figura bastante, né? Não é uma figura tão bonita. Apesar de hoje nós virmos em alguns programas de televisão, né, que eles colocam a figura do demônio, uma figura até meio
vamos botar, humanizada e uma figura bonita, mas a gente sempre espera que aquele demônio que está aparecendo numa figura humanizada, em algum momento vai se transformar naquilo que a gente hoje imagina que é aquela face de cabra, chifres, aquela coisa mais endemoniada, né? Com as garras mais afiadas e tudo mais. Alguém discorda de mim? Acho que não, né? Essa visão que nós temos, felizmente ou infelizmente, é uma visão de séculos que foi sempre embutida na nossa cabeça e que hoje a gente compreende, através dos estudos, que ela é uma figura de linguagem. A princípio, aquilo que hoje nós podemos falar que são anjos e que são demônios, nesses conceitos modernos que nós temos, a gente sabe que são seres humanos, não é isso? São seres humanos, cada um com as suas escolhas, cada um com as suas experiências, levando-os a fazerem as suas escolhas, dizendo que eles poderiam hoje estar mais tendenciosos a agir no bem, tendenciosos a agir no não tão bem. Bem, como eu estava dizendo antes, se os conceitos anteriormente eram muito mais antigos, né, que do Espiritismo, que os conceitos que nós tínhamos de anjos e demônios, eles eram um pouco diferenciados, no decorrer da história eles foram se modificando, e aí essa expressão de demônio começou a ser utilizada como uma expressão mais voltada para aquilo que seria o mal, e aí, em razão das religiões, nós começamos a vincular, a distinguir a ideia de demônio com essa figura um pouco menos humanizada, um pouco mais voltada para o mal, e a figura do anjo, da mesma forma, aquela bonita imagem que nós temos voltado para o bem. Se nós pensarmos que pela história do anjo, né, do anjo decaído, se nós pensarmos, ele era um anjo que se revoltou contra Deus, caiu, né, veio para as esferas terrenas, e este anjo que se tornou um demônio, ele seria a figura, né, do Bezebu ou do Satanás e tudo mais. Não quero entrar muito na esfera de explicações sobre os nomes e tudo, mas quando se falam essas palavras, Lúcifer, Bezebu, né, demônio, a gente sempre pensa na ideia daqueles seres que vivem pelo mal. É necessário nós não deixarmos de falar com vocês que a visão que nós temos, ainda infelizmente, que nós hoje já começamos a combater interiormente, da figura do Satanás, da figura daquele príncipe das trevas, nós temos que lembrá-los de que ele não foi uma criatura criada por Deus para vivenciar no mal eternamente. Eu sei que existem vários conceitos, mas nós precisamos trazer para vocês isso logo de primeira, para que a gente não se esqueça que se nós temos um conceito hoje de um pai que é amor, de um pai que é misericórdia, de um pai que ele é todo sabedoria, ele jamais criaria um ser ou vários seres aonde eles estivessem voltados só para o mal, gente. Isso seria uma vida de sofrimento que, por mais que a gente possa afirmar que, vamos botar Lúcifer, que ele gosta de viver no mal, a gente sabe que isso estaria completamente contrário ao sentimento de uma criatura criada pelo Pai Criador, que é puro amor. Viver no mal, a gente pode, às vezes, até ter uma sensação agradável ao agirmos no mal, às vezes por vingança, às vezes porque estamos magoados, com raiva e tudo, mas percebam que, mesmo nós que estamos ainda num patamar evolutivo baixo, nós, depois que fazemos essas coisas,
como é que nós nos sentimos? A nossa felicidade após um ato de vingança, ela perdura? Não. A nossa felicidade, ela não perdura porque isso é contrário àquilo, à nossa própria essência. E nós, como seres que viemos e que estamos vivenciando mais de 2000 anos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos dos avatares, nós sabemos que a nossa atitude baseada na vingança vai trazer consequências para nós. E isso, na nossa consciência íntima, a gente sabe que a gente vai acabar tendo que, entre aspas, vivenciar experiências não tão boas, ou até padecer nas nossas culpas, para que nós possamos mudar o rumo da nossa história. Percebem? Então, quando a gente fala deste ser, não é um ser que foi criado por Deus para que ele possa vivenciar o mal. E ainda mais, ele não está no mesmo patamar que Deus. Quantas vezes nós assistimos filmes, né? Filmes em que existe uma luta entre o Deus e o demônio, né? Deus se humaniza, se coloca na figura de uma pessoa e vai ficar brigando com aquele demônio, às vezes em razão da alma de um filho, às vezes em razão do destino da humanidade, não é assim que os filmes aparecem para nós? Não existe essa igualdade entre as divindades. Se nós podemos chamar este ser criado por Deus como uma divindade. Não existe essa igualdade. O Pai, ele não está para esse tipo de ação. Talvez o máximo que nós pudéssemos dizer é que este ser que nós chamamos de demônio, príncipe das trevas, não importa qual o nome que nós colocamos, este ser, ele pode às vezes até estar brigando aí com um anjo, um ser angelical. E observe o que eu falei. Ele brigando com o ser angelical, porque o ser angelical não vai brigar com ele. Entende a diferença? É diferente. Então, ele pode até, num patamar de igualdade, poderia até dizer que ele estaria brigando com um ser angelical, por quê? Não é porque ele foi um anjo decaído, simplesmente porque esse ser angelical ele pode sim vir para tentar auxiliar este irmão que se sente um príncipe das trevas. E observem, eu quero colocar isso muito claro, não é o mesmo ser desde a eternidade. Vocês conseguem entender isso também? Porque aquele que hoje se intitula o príncipe das trevas já não é o primeiro, aquele que se colocou nessa posição há milênios atrás. Vocês entendem isso? Por favor, vamos entender este conceito, porque às vezes a gente pode estar achando que é o mesmo desde sempre, e não é. Por quê? Porque todo ser humano ele se satura da maldade. O que significa isso? Todo ser humano chega um momento que ele não aguenta mais. Todo ser humano chega um momento que ele quer viver na luz. Ele quer sair das trevas, porque a nossa essência é de luz. Então, este ser humano que se hoje se intitularia o príncipe das trevas já não é o mesmo de antes, de outras e outras e outras tantas experiências, por esse infinito afora para trás, né? Por essa vida aí que nós estamos vivenciando há tanto tempo, vida após vida. Então, acho que eu consegui colocar bem claro para vocês que este príncipe das trevas não é um ser eterno, no sentido da maldade, que talvez o primeiro que foi chamado lá de príncipe das trevas, e olha que isso deve ter sido, este primeiro que se chamou príncipe das trevas já não é o mesmo, que outros vieram substituí-lo, se colocaram nessa posição, que este ser divino, porque ele é um ser divino como qualquer um de nós também é, este ser divino não foi criado para maldade, este ser divino, ele está nessa posição por escolha,
e que no momento certo da sua existência acontecerá o tempo de Deus e ele conseguirá sair desse processo como os outros antes dele saíram também. Tudo bem até agora? Eu quis trazer para vocês essas lembranças, para que vocês, às vezes, por incrível que pareça, apesar de tudo que eu falei ter sido muito lógico, às vezes parece que a gente não reflete sobre isso. Bem, se nós estamos falando de anjos e demônios, nós estamos falando de seres do plano imaterial. Concordam? Não, todo mundo errou. Todo mundo errou. Não, gente, se eu estou falando de anjo e demônio, eu também estou falando de seres que podem estar na carne. Não posso? Pensem um minutinho. Quais são os anjos da vida de vocês? Não vale olhar para a esposa, não. A esposa está te sublimando, mas né? Ainda não é um anjo, não. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Quais são os anjos? Pensem nos anjos da vida de vocês. Quantas pessoas estiveram na vida de vocês e que foram anjos? E que quantas pessoas estiveram na vida de vocês que vocês consideraram pessoas que trouxeram muito incômodo na vida de vocês, e que vocês, talvez, em algum momento da vida de vocês, vocês pensaram, nossa, essa pessoa, oh meu Deus do céu, é do outro lado, é da banda B, não é bem a pessoa que eu gostaria que estivesse assim na minha vida agora. Quando nós falamos de anjos e demônios, apesar da minha brincadeira, né, nós temos muitos anjos e demônios na nossa vida enquanto estamos encarnados nos dois planos da vida. Claro que no conceito efetivo da palavra anjo que nós entendemos hoje, esses seres são angelicais, dificilmente eles reencarnariam, estão num patamar bem mais alto do que o nosso em termos de evolução, estão ali lá no último patamar, né? Assim, de evolução. Nós estamos aqui no segundo, primeiro, quase indo para o segundo, do segundo, muito longe do terceiro, mas esses irmãos, eles estão nos auxiliando aqueles que podem estar abaixo deles, que estão abaixo deles, que também estão nos auxiliando, que são os mensageiros espirituais, e que têm como função auxiliar a todo irmão, encarnado ou desencarnado, que talvez esteja se sentindo perdido na sua vida. Estão me acompanhando? Ok. Então, vamos lá. O Pai, ele não criou o anjo já perfeito. Está claro para vocês? O Pai não criou o anjo já perfeito, aquele ser angelical já perfeito, já anjo, de forma alguma. O Pai, ele criou este ser como qualquer um de nós, e este ser passou por toda a escala evolutiva até chegar a este estado angelical. Então, por que que os anjos nos compreendem? Porque eles passaram por tudo o que nós estamos passando. E eles superaram suas dificuldades, como eles sabem que nós vamos superar as nossas dificuldades também. Tudo bem? Bem, se é desta forma, da mesma forma que nós, hoje, olhamos para uma criança e vemos que ela está com dificuldade, e a gente olha e fala o seguinte, nós sabemos que ela vai superar isso em razão das nossas experiências, o ser angelical também olha para nós e fala exatamente isso. Sei que está difícil para ele, mas sei que ele vai ultrapassar essas experiências, porque o Pai dará todas as condições necessárias, todas as experiências que farão com que eles entenderão, né? Eles vão entender a essência dessa experiência, a ponto deles poderem crescer e chegarem aonde aquele ser angelical se encontra. Quando nós falamos destes seres, esses seres angelicais, eles têm como proposta, sim,
auxiliar os irmãos que estão abaixo deles nas escalas evolutivas. Eles orientam aqueles irmãos para que os que estão abaixo dele, que vai como uma escadinha, possam chegar até nós. Então, quem é o anjo da guarda? Se estes anjos, eles orientam para que nós possamos sempre estar sendo auxiliados nessa nossa trajetória evolutiva, quem seria o anjo da guarda? O que eu posso falar para vocês é o seguinte: existem anjos da guarda no sentido de ser angelical, que eles efetivamente fazem essa função de anjos da guarda. Mas seria de quem? Seria da Adriana? Seria do Wesley? Seria do Leonardo? Não. Esses anjos da guarda, estes anjos angelicais, eles agem nessa função de guardiões, mas sempre nós temos que pensar que um anjo ele vai ter esta função em tarefas muito mais coletivas, muito maiores do que um indivíduo somente, ok? Talvez o que nós pudéssemos dizer é que um ser como Jesus, num planeta materializado como o nosso, ele teve um anjo da guarda, ou vários anjos da guarda, para auxiliá-lo no seu processo, na sua missão. Mas se nós falarmos em nós que estamos nessa caminhada ainda, não. O nosso anjo da guarda seria um mensageiro espiritual, um protetor espiritual, que estará nessa função de anjo da guarda, porque é essa expressão que nós usamos, mas ele não é um ser angelical ainda. Então, seria quem? Aqueles que nós hoje conhecemos como protetores espirituais, como mentores. Ok? Então, quando os nossos mentores comentam conosco assim, olha, nós não somos seres tão evoluídos assim, nós não somos tão iluminados como vocês pensam, eles não estão mentindo. É claro que dentro da humildade deles, dentro da luz que eles têm, né, eles não vão falar, não vão entregar todo o jogo, a gente sabe disso, que eles são muito mais iluminados que nós, muito mais. Eles têm muito mais compreensão sobre a vida, sobre as circunstâncias, muito mais. Mas são ainda irmãos espirituais que já caminharam um pouquinho mais que a gente, já alcançaram um patamar evolutivo um pouquinho melhor do que o nosso, mas eles não são anjos. Tudo bem? Tem alguma pergunta, Leonardo? Não? Poxa, então estou me fazendo entendida hoje, hein? Então vamos lá, de qualquer coisa vocês perguntam. Então, os nossos protetores, mentores espirituais, estão nessa denominação de anjo da guarda, porque essa denominação é uma denominação de muito e muito tempo. É uma denominação que vem de século após século, mas eles não são seres angelicais. Diria a vocês que isso também é espetacular. Por quê? Porque nós, enquanto seres que estamos caminhando nesta nossa vida, nós estamos dando oportunidade para que estes seres que já caminharam um pouco mais que nós, eles também possam sublimar-se. Olha que legal. Então, vamos voltar a uma brincadeira. Nós auxiliamos em muito os nossos mentores a crescerem espiritualmente. Não vamos dificultar a vida deles, por favor, não é essa a proposta, mas que a gente auxilia, auxilia. Então, mesmo a gente, às vezes, nos nossos equívocos, às vezes, nos nossos acertos, nós estamos auxiliando alguém, não estamos? Estamos levando essa experiência fabulosa para os nossos protetores e eles estão percebendo em muitos momentos o quanto eles são pacientes, o quanto eles são, não é, misericordiosos, o quanto eles são solidários às nossas dificuldades. Então, também servimos como exemplo para eles, porque se estes nossos mentores estiverem na condição de ainda seres reencarnantes,
podem ter certeza que as nossas experiências os auxiliarão também no processo de suas próximas reencarnações, porque os mentores também reencarnam. Haja vista aquela experiência que nós tivemos agora, né, na nossa época, que foi de Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, que ele diz que iria reencarnar. Então, apesar de todo o entendimento, de toda a evolução que Emmanuel tinha, porque vocês precisam lembrar que se para nós Chico Xavier já era um espírito que tinha considerável luz, Emmanuel, para ser o mentor de Chico, necessariamente ele precisaria ter mais experiência, mais visão de vida, mais entendimento sobre as verdades espirituais do que Chico, para poder orientá-lo. Alguém discorda disso? Não podemos colocar um estudante de faculdade com um mentor que está na segunda série do ensino fundamental, não é verdade? Então, sempre terá aquele que será o orientador de um estudante de faculdade, no mínimo, ele precisa ter muito mais conhecimento do que aquele estudante. Tudo bem? Bem, se nós pararmos para pensar desta forma, vamos entender que na programação divina nada é feito de uma forma irresponsável, concordam? Então, a partir do momento que nós temos mentores, aqueles que nos protegem, nos auxiliam, e estes mentores, eles são seres que também têm suas dificuldades, que ainda estão no seu processo evolutivo, estes mentores também precisarão dos seus orientadores. Ou seja, eles não estão sozinhos nesta função de proteção e de orientação. Eles terão aqueles que os auxiliarão também a nos compreender. Nos auxiliarão estes mentores a poderem trabalhar com toda a gama de programações reencarnatórias que existem. Porque vamos lá, vamos pensar, vou pegar o Léo como exemplo, vamos pensar no Léo, que casou com a Anne, que tem 2 filhos, não é? Que participa da fraternidade com vários irmãos que ele considera uma família. Então, vocês imaginam, além da família carnal, imagina as teias que são construídas ao redor do Léo. Tudo bem? Todas as pessoas que estão ali vivenciando a vida, auxiliando e atrapalhando o Léo no seu processo de caminhada, todas essas pessoas têm as suas teias, todas elas conectadas. Então, se o Léo faz uma escolha e essa escolha estiver muito fora da programação de vida dele, vai fazer igual a teia de aranha, não vai? Mexeu aqui, todas as outras teias vão balançar? Está tudo conectado? Então, vocês imaginam se o mentor do Léo resolve tomar uma atitude irresponsável, e não estou dizendo que isso é possível, mas só estou dizendo, imagine, se ele não tivesse preparado para isso, e ele auxiliando o Léo tomasse uma atitude irresponsável, o que iria acontecer com todo o planejamento dos demais? Não ia causar um certo caos? Porque não é assim que funciona? Quando o Léo planeja dele, e já existe a teia, né? Vamos dizer que a espiritualidade deve ter um computador muito bom para poder fazer todas essas conexões, colocar isso tudo ali, né, programado para dizer, opa, não, o Léo não pode fazer isso aqui não, porque vai atrapalhar lá a vida do Bruno. Se Léo fizer isso aqui, o Bruno, que vai entrar na vida do Léo, o negócio não vai ficar bom, não. Vocês já pararam para imaginar como é que é isso? Eu estou falando em computador porque a gente está tentando colocar isso na nossa, né? Dentro dos patamares de entendimento, mas isso normalmente é feito por quem? Não vai ser por qualquer espírito. Quem faz esses planejamentos são espíritos de, né, de escola.
São espíritos que têm entendimento, que conhecem aqueles que estão sob a sua guarda, sabem da necessidade dos aprendizados de cada uma das pessoas que estão ali envolvidas nesse processo, vida chamada Léo. Imaginaram? Então, olha como um mentor ele tem que ser preparado. A espiritualidade, ela brinca conosco e ela fala, o manual do mentor é uma coisa 5 vezes maior do que a Bíblia. Que o mentor tem que saber várias coisas, né, para não se atrapalhar no processo. Então, ele se prepara para ser mentor. Não é uma função que qualquer um pode abraçar. Tudo bem? Fala, Léo. Vamos lá, temos uma pergunta. Essa é boa, hein? Sempre E é. os nossos mentores fazem este trabalho por evolução para ter bônus horas ou fazem por amor, por ser nossos conhecidos de outras vidas? Olha só. Os nossos mentores fazem esta tarefa por inúmeros motivos. Aí lá vem aquela resposta básica, cada caso é um caso. Mas, normalmente, o mentor, ele faz isso realmente por inúmeros motivos. Esses 2 motivos que foram colocados, eles também são motivos razoáveis e bastante interessantes para um irmão espiritual ele fazer a escolha de cursar, fazer um curso de mentor, ok? É para crescer, é para amparar, é para poder auxiliar um amigo que ele está vendo que, por exemplo, vamos pensar na ideia. Um espírito, ele chega, ele vê um amigo seu de séculos lá na zona de sofrimento, na zona de refazimento, no umbral. Este espírito, ele percebe que este amigo seu, ele ainda está num processo, ainda no início do seu processo de conscientização, nesta zona umbralina, e ele fala o seguinte, por exemplo, um instrutor fala o seguinte, olha, o seu amigo vai precisar de você daqui a um tempo. E se você se colocar na posição de mentor, talvez ele recepcione os seus conselhos com muito mais facilidade do que com qualquer outra pessoa. E aí este irmão, ele fala o seguinte, ok, eu vou abraçar essa tarefa. E ele vai, faz o curso de mentor. Lógico, gente, lembra do que eu falei? Você faz o curso de mentor, mas além do curso de você querer fazer um curso de mentor, você já tem angariado um entendimento maior do que o seu pupilo tem, ok? Então, você que tem aquelas características que darão a você a possibilidade de ser mentor, você vai fazer o curso de mentor para auxiliar este irmão, que às vezes ele vai levar algumas décadas para ele se conscientizar da sua situação, enquanto isso você está fazendo o seu curso de mentor, até que ele consiga ser resgatado. E aí, quando ele é resgatado, ele toma uma certa consciência, que às vezes ele pode não tomar essa consciência, somente o tempo de Deus acontece na vida dele, e aí este irmão, ele chega e ele pede, por exemplo, este irmão, ele em conversa com ele, ele chega e fala que ele vai ser o seu amigo no plano espiritual, na sua vivência carnal, e que ele gostaria de que ele fosse recebido por este irmão. Alguns de nós teve a graça, e eu vou falar que é graça, de ter aceitado o nosso mentor, às vezes até escolhido o nosso mentor. Por que eu estou falando graça? Porque se nós fizemos isso, se nós participamos disso, é porque nós tínhamos uma certa consciência do nosso estado. Se nós não participamos disso, significa que nós estávamos muito mal, a ponto de nós retornarmos à carne, sem nós termos tido condição de fazer alguma escolha sobre isso. Percebem? Então, se nós tivemos a oportunidade de participar e aceitar o mentor, isso é uma bênção. E nós devemos nos parabenizar por isso, porque significa que foi um esforço nosso de querermos estar bem. Ok? Então,
Neste patamar, eu digo que o mentor, aquele que faz o curso de mentor, aquele que se coloca nessa posição de mentor, muitas coisas podem fazer com que ele busque esta função. Pode ser por amor a alguém que iria necessitar dele, pode ser porque ele entende o quanto o mentor dele, na última existência, foi importante para ele, e aí ele busca esse curso. Talvez ele não possa ser mentor numa existência espiritual, mas às vezes ele vai se preparando até que ele possa participar disso. Então, pensem mais ou menos dessa forma. O curso de mentor é uma especialização que nós vamos fazendo, às vezes, uma ou outra vida espiritual, uma ou duas ou três vidas espirituais, até que a gente se coloque, e materiais, para que a gente se coloque numa posição, talvez, de nos possibilitarmos o auxílio dessa forma. Em muitas situações, quero dizer isso a vocês, às vezes a gente faz uns estágios. O que seria esse estágio? Por incrível que pareça, sermos pais e mães, né? Na vida material, sermos pais e mães, às vezes nós sermos de um grupo de proteção de alguém. Então, num processo mediúnico, eu trabalho como um daqueles, né, protetores de alguém, porque isso é um estágio no plano espiritual também, e aí eu vou me possibilitando devagar a entrar nessa função. Tá bom? Fala, Léo. Léo? Rapaz, que esse negócio, quando é moderador, esse negócio de apoio técnico, some os botões tudo. Mas não temos perguntas mais. Pode seguir. Ah, ok. Eu estava esperando uma pergunta. Bem, então, como nós estávamos falando, estamos aqui colocando para vocês essa figura do anjo da guarda na figura do mentor, este ser que é extremamente importante para nós e que ele não vivencia para nós, na nossa existência carnal, como mentor, vamos dizer assim, somente na nossa existência carnal. Desculpem, fiz uma confusão. Então, às vezes, ele não fica conosco só na existência carnal. Em algumas situações, ele também fica conosco na nossa existência espiritual. Então, este mentor, por exemplo, nós desencarnamos, estamos bem ou não tão bem, e este mentor pode ficar ainda um tempo como nosso orientador, até que nós não precisemos tanto dessa orientação, já abraçamos outras tarefas, e aí ele pode se desconectar de nós e fazer outras tarefas, além de ser mentor, como nessa situação em que nós estávamos vivendo. Tudo bem? Ficou claro? Então, o mentor pode estar conosco antes, durante e depois. Digam para mim se eles não sublimam conosco. Eles sublimam conosco, né? Mas tenham certeza que qualquer resposta que nós tenhamos, que a gente receba deste mentor, que ele quis fazer por isso, aquilo outro, porque ele quer crescer espiritualmente, porque ele quer aprender outras tantas coisas, tenham certeza que o que sempre levará alguém a nos orientar é o amor. Este é fundamental para que nós possamos nos conectar a este mentor. Então, só para que vocês entendam, acredito que vocês já tenham percebido, já tenham ouvido falar que alguns mentores, eles nem nos conheciam antes do processo. Acredito que vocês já tenham ouvido isso, vamos falar um pouquinho sobre isso. Às vezes, um mentor, ele se torna mentor nosso naquela existência. Como que isso acontece? Este mentor que se tornou mentor nosso numa existência específica, muitas vezes é pela função, pela missão que nós vamos realizar nessa existência. Então, vamos colocar da seguinte maneira. Vamos dizer que eu serei uma cientista e uma das minhas propostas é auxiliar a espiritualidade a trazer uma descoberta científica nesse momento em que eu estarei reencarnada.
ok? Então, o que acontece? Eu posso ter, entre aqueles que estarão comigo, me auxiliando nessa existência, eu posso ter um mentor, e aí eu vou chamar de mentor, porque ele será um professor para mim, um mentor que ele seja especializado naquela área que eu vou ter que atuar. Então, vamos dizer que ele seja um cientista também, e que me auxiliará nessa descoberta. O meu mentor, que veio comigo, por exemplo, desde o momento em que eu estava ali, pequenininha, nasci e tal, ele estará comigo, mas chegará um momento em que eu, necessitando já trazer no meu ser a curiosidade, a vontade de ser cientista e tudo mais, este vai se aproximar e estará comigo nesses momentos. Ele é um mentor, ele é aquele que estará comigo para me auxiliar no processo. Pode ficar só ele e o outro se afastar por situações várias, porque será, vamos dizer assim, será somente a presença do outro será necessária só dele, mas nós temos que entender que mesmo este que só me conheceu ali naquele momento, ele estará junto de mim por amor ao irmão encarnado que fará aquela tarefa. Ou seja, mesmo que ele não tinha tido um amor construído comigo, ele tem um amor fraterno de um espírito que já consegue entender o amor cristão. Entenderam o que eu falei? Sim? Ok. Fala, Léo. Agora já estou mais ligeiro. Vamos lá. Você saberia nos dizer por que na Bíblia é dito que o demônio foi preso por 1000 anos e depois seria solto? O que eu não saberia dizer. Se eu disser, eu não conheço essa passagem, sinceramente. Eu não conheço essa passagem bíblica que fala que ele foi preso 1000 anos, mas eu posso dar uma resposta, ok? O que seria dizer que um demônio ele foi preso 1000 anos? Em muitas situações, se eu ajo pela maldade, se eu não consigo compreender as verdades espirituais, e dependendo do que eu faço para a humanidade, por exemplo, em algumas situações eu precisarei sair de perto do orbe terrestre. E eu precisarei estar em outro lugar, às vezes afastado das emanações energéticas daqueles que, entre aspas, me odeiam, para que eu possa angariar uma paz interior e entender e sentir Deus de novo no meu coração. Se vocês não entenderem minha resposta, falem, por favor. Mas então, o que acontece? Em muitas situações, eu posso, por exemplo, entender que se eu fiquei 1000 anos preso e depois fui solto, foi em razão da minha consciência da verdade espiritual que existia no meu coração e que eu me libertei com o entendimento do amor de Deus. Ok? Então, duas situações. Primeiro, eu, às vezes, precisar me afastar e, às vezes, até passar pelo que a humanidade terrestre hoje está passando, que é sair de um planeta de provas e expiação, ir para um outro planeta, vivenciar, às vezes, uma primitividade, e aí eu posso dizer que a sensação é de prisão. Ficar vivenciando, mas talvez anos e anos a fio, até eu compreender o amor do Pai e poder voltar, ou sair daqui e ir para um outro orbe, que nem seja o que eu vivenciei no anterior. Ou eu posso, como eu falei, em algumas situações,
desencarno, vou para o plano espiritual, vivo no mal, porque essa está dentro das minhas escolhas, está a minha natureza, não é a minha natureza, mas está a minha natureza. E, de repente, eu chego, vivencio séculos e séculos essa maldade, até que eu consiga compreender que eu não devo mais continuar aqui, e eu me liberto pela saturação da minha maldade. Saturando a minha maldade, eu busco Deus, buscando Deus, eu me liberto. Não sei se eu consegui explicar. Como eu disse, não conheço a passagem, mas eu posso trazer estes dois entendimentos para vocês, que darão a vocês uma certa certeza de que o Pai jamais nos abandonará, jamais nos aprisionará por si só. A prisão, quem constrói, somos nós. O que ele faz? Ele nos dá oportunidades 1000 para que nós possamos compreender que o caminho que estamos trilhando não é o melhor caminho. Tudo bem? Ok. Mais perguntas, Léo? Não? Ok. Bem, então nós estávamos falando sobre a ideia de que o ser angelical, neste caso, para nós, o nosso mentor é um baita ser angelical, né? Diante de tudo que nós estávamos falando, este mentor, ele está sempre a nos auxiliar, ele está sempre a nos orientar, ele é um professor para nós. Muitas vezes, aqueles que são médiums, que têm um pouquinho mais de contato direto com o seu mentor, conseguem ouvir aqui o seu mentor, trazendo-lhes conselhos, e muitas vezes aqueles que não são médiums poderiam pensar o seguinte: mas isso é injusto, estes médiums são privilegiados. Bem, o que eu quero colocar para vocês? A princípio, aquele que escuta aqui, ou escuta aqui, né, o seu mentor, nada do que é dito por este mentor infringiria o livre-arbítrio do seu pupilo. Ok? Tudo que é falado aqui para o seu pupilo, e aqui também é falado para qualquer outro irmão que não é considerado médium de trabalho no orbe terrestre. Ou seja, todos nós temos a capacidade de escutar os conselhos dos nossos amigos espirituais para um bom caminhar. Da mesma forma que todos nós temos a capacidade de escutar os conselhos não tão bons daqueles que estão ao nosso redor, tentando nos levar para caminhos também não tão bons. O que faz com que nós tenhamos a condição de seguir, ou melhor, de fazer as melhores escolhas, de termos os melhores conselheiros. É nós estarmos na busca de uma sintonia, de uma vibração da mais positiva possível, para que nós estejamos mais numa sintonia para quem nos dá bons conselhos do que naquela sintonia de quem talvez, pela ignorância, não possa nos dar conselhos tão bons. Percebe? Então, estando médium de trabalho, ou seja, esses médiuns ostensivos, estando aquele médium que toda a humanidade que está sempre com uma anteninha ligada para o plano espiritual, para poder escutar o seu anjo da guarda, numa ou noutra situação, nós sempre teremos condições de, inspirados pelos seres espirituais, podermos fazer as nossas melhores escolhas. Então, se eu estou numa sintonia não tão boa e, de repente, eu recebo um conselho não tão bom também, não estará em mim fazer a escolha do que eu vou fazer? E se eu, de repente, mesmo numa sintonia não tão boa, recebendo um conselho não tão bom, eu rechaçar
este conselho e seguir por outro caminho, isso não foi uma prova, e desta prova eu não consegui angariar experiência, e não foi uma vitória para mim? Então, médium nenhum é privilegiado. O que nós podemos nos colocar enquanto médiums é aqueles que hoje se colocaram nessa posição, buscando o melhor de nós na aplicação dos bons conselhos, das boas inspirações que nós todos estamos tendo dessa espiritualidade maior. Fala, Léo. Vamos lá. Devo pedir desculpa a quem perguntou, porque eu me embolei aqui na hora das perguntas e deixei passar um. Então, fica aí meu pedido de desculpa. A pergunta é, lá no assunto dos mentores, né? Como compreender melhor as orientações dos nossos mentores? Bem, essa pergunta ela é muito legal. Sabe por quê? Porque os nossos mentores, eles sempre tentarão nos trazer a melhor intuição possível. Mas como saber o que seria essa melhor intuição? É a ideia de que hoje nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Hoje nós já sabemos, termos uma noção daquilo que nos faz bem e daquilo que não nos faz tão bem. Então, quando nós pensamos numa orientação de um irmão espiritual que nos traz a possibilidade de um crescimento, de uma vivência mais reta, a gente já pode compreender que esta orientação vem de um espírito que a gente agora vai chamar espírito sábio, de um espírito iluminado, de um espírito do bem, ok? São várias expressões, mas o que a gente quer dizer é que é daquele espírito que quer o nosso bem e que já entende as verdades divinas. Quando o conselho ele nos traz a ideia de que nós deveríamos agir contrário àquilo que nós desejamos para nós, ou seja, um conselho que nos faria muito bem, mas não vai fazer bem ao outro, aí a gente já começa a perceber que este conselho talvez não venha daquele que entende as verdades divinas, um ser mais ignorante dessas verdades. Ok. A pergunta, ela estava vinculada à ideia de compreender melhor as orientações, e não sobre o que eu acabei de falar, mas precisavam falar isso para a gente, primeiro, entendendo a fonte, a gente poder buscar o contexto da orientação. Então, vamos lá. Eu estou uma pessoa que estou vivenciando alguns problemas, estou vivenciando algumas experiências que eu não estou conseguindo lidar tão bem. Elas estão me trazendo dúvidas. E, de repente, eu começo a ter algumas ideias confortadoras, algumas ideias que podem trazer para mim um contexto de direção. Essas ideias que eu estou tendo, elas podem vir do meu mentor, como elas podem vir do meu ser essência. Porque nós também precisamos entender que o meu ser essência também é um espírito sábio. Ele já viveu muita coisa. Se eu tiver ouvidos para ouvir, eu posso escutar o meu ser essência, como eu quero escutar o meu mentor. Então, às vezes, o mentor ele não precisa falar nada para mim, porque eu já tenho essa sabedoria, eu só não estou conseguindo ou acessá-la ou acreditar em mim mesmo. Às vezes, o que o mentor faz é repetir aquilo que você já sabe que é a sua verdade. Percebem? Como que eu posso compreender melhor essas orientações? É eu abrindo o meu coração e entendendo que respostas virão sempre para mim. Elas virão. E eu preciso acreditar nisso.
Porque no momento em que eu acredito que as respostas divinas virão, seja do meu ser essência, seja do meu mentor, seja de um espírito amigo que me ama e que veio aqui trazer essa orientação, neste momento eu vou me dar essa oportunidade de escutar. Vamos colocar um exemplo material. Quantas vezes a minha família vê as minhas dificuldades e me dá conselhos? Eu os estou escutando no ouvido, mas eu quero ouvir? Será que eu quero? Quantas vezes eu escuto a minha companheira ou o meu companheiro? Quantas vezes eu escuto os meus filhos? Quantas vezes eu escuto meus amigos? E são todos eles falando no meu ouvido material e eu não quero escutar. Então eu preciso querer escutar, eu preciso querer entender. E mais ainda, brincadeiras à parte, entender que nenhum deles, amigos, companheira, companheiro, filhos, pais, mães, seja quem for, ou o irmão espiritual, ele está querendo o meu mal. Porque às vezes falar naquilo que eu estou errando não é querer o meu mal, é esclarecer. Lembrem-se só de uma coisa. Materialmente falando, os nossos amigos, famílias, irmãos, filhos, pais, mães, eles vão querer infringir o nosso livre-arbítrio. Eles vão querer dar conselhos e falar, faz isso, faz aquilo outro. No plano espiritual, isso não vai acontecer. Todas as vezes que nós necessitarmos, o nosso mentor chegar ao ponto de falar o seguinte, olha, o melhor para você é isso, chegará a isso como uma intuição, como algo que vai estar associado à sua experiência. Eles falarão conosco do tipo, será que você está fazendo da maneira correta? É isso que você quer mesmo? Porque você precisa fazer a sua escolha, não eles. Então, Safira, busque a compreensão através do seu querer ouvir, através do você hoje saber que aquele que está ao seu lado te quer muito bem. Daquele momento em que você olha e fala o seguinte, nossa, isso vai ser difícil para mim, mas eu posso ser capaz, eu posso tentar isso. Percebe? Não duvidem que quando nós estivermos à noite dormindo, é o momento em que eles capturam a gente. Eles vão tentar dar a melhor orientação possível, mas eles não vão poder deixar a gente voltar com algumas orientações tão claras na nossa cabeça, porque nós precisaremos escolher. E se todas as vezes que eles nos derem essas orientações, nós recebermos isso conscientemente no plano material, a gente vai seguir e vai responsabilizá-los todas as vezes que não der certo. E nós não podemos responsabilizar ninguém além de nós mesmos. Tudo bem? Espero ter respondido. Fala, Léo. Vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte, apesar da pergunta estar em ordens, mas para manter a mesma sequência de raciocínio, então eu vou fazer essa, depois eu faço a anterior. Pode haver mais de um mentor por pessoa? Sim, pode haver mais de um mentor. Do mesmo jeito que pode haver mais de um protetor. Vocês já notaram que existem pessoas que a gente brinca falando que ela tem um exército de proteção, que a pessoa apronta tanto? Bem, brincadeiras à parte de novo, o que acontece, gente? Quanto mais ignorantes nós formos diante das nossas experiências a serem vividas, mais a gente vai ter aqueles que nos protegerão, ok? Então, é a mesma coisa, uma criança pequenininha tem uma babá, tem o pai, tem a mãe, tem um monte de gente para proteger. Quanto mais ela vai crescendo, menos necessidade de ficar tomando conta daquele ser, tudo bem? Então, a gente pode dizer o seguinte, em razão da ignorância, mais proteção a gente vai tendo. Em razão das nossas propostas de vida, também podemos ter mais pessoas, né, mais espíritos nos auxiliando nessa
trajetória, como foi o caso que eu falei a respeito do cientista, né? Às vezes ele tem o seu mentor, às vezes ele tem aquele outro mentor intelectual que estará com ele, por exemplo, auxiliando na sua tarefa, na sua missão. Para aqueles que são médiums, aí eu tenho que afirmar, aqueles que são médiums trabalhadores, você acaba tendo assim uma gama de irmãos espirituais que estarão ao seu lado, por quê? Porque você trabalhando mediunicamente, você acaba tendo, você é médium 24 horas, então você acaba tendo sempre aqueles que, por seu intermédio, vão auxiliar outras pessoas, então você acaba tendo um pouquinho mais de gente ao seu redor, sua nuvem de testemunha é maior, ok? Mas como mentor mesmo, normalmente, na generalidade, você tem um só. A gente fala que este mentor, em razão do nosso patamar evolutivo, principalmente quando você é médico, você ainda tem um imediato, que é aquela expressão que se fala no navio, né? Que tem um capitão e tem um imediato, nós temos um imediato. Esse imediato seria aquele que, em muitas situações, ele está substituindo o mentor em razão de algumas necessidades. Então, ele sempre está ali ao lado também, no auxílio. Ok? Fala, Léo. Bora lá. Agora a pergunta que eu tinha pulado, né? Você trouxe lá a questão de anjo, né? Lá que vem auxiliar Jesus. Então a pergunta é: esses anjos que você disse pertencem a outro orbe, mas nos ajudam na nossa evolução e proteção do planeta junto da Terra com Jesus? Estes anjos, eles realmente não, a sua morada não é aqui, no planeta Terra. Lembre-se que nós estamos no segundo grau de evolução, de baixo para cima, né? Então, são os planetas primitivos, reino de provas e expiações, que somos nós, e nós estamos numa transição para o terceiro grau, que seria o planeta de regeneração, que nós sabemos, né, que como estamos em transição, a gente está muito mais para o planeta de provas e expiação do que para a regeneração propriamente dito. Então, esses seres angelicais, eles a sua morada não é aqui. Mas esses seres angelicais também, a sua morada é o grande universo. Eles estão onde eles são necessários. Eles estão onde a sua função exige. Então, se, por exemplo, vamos colocar da seguinte maneira, para o nosso orbe terrestre, Jesus ele tem muito auxílio, ele tem muitos anjos, né, seres angelicais que o estão auxiliando na administração do processo, todo esse processo. Pensem, quanto mais o planeta ele no seu patamar de evolução é baixo, mais a gente precisa de proteção e auxílio. Então, sim, vários anjos, vários seres angelicais estão atuando no nosso orbe, mas não significa que eles tenham a sua morada aqui, ok? Então, da mesma forma, se nós olharmos para o plano espiritual, a gente sabe, já foi falado aqui algumas vezes em vários cursos, que nós temos o umbral, nós temos cidades intermediárias, nós temos as colônias. Estes irmãos espirituais, eles estão muito acima das nossas colônias, que, a nosso ver, parece ser a visão de uma vida espiritualizada, elevada, né? Na nossa visão, quem está na colônia está bem, mas acima das colônias existem outras e outras e outras colônias espirituais, aonde existem outros e outros e outros tantos irmãos que estão numa situação mais elevada do que aqueles que se encontram aqui hoje. Ok? Acho que respondi. Léo? Posso? Tá bom. Aí, voltando à história do mentor. O povo está aí, né? Graças a Deus, todo mundo aí buscando informação sobre nossos anjos da guarda espirituais.
Se cada membro da minha família tem o seu mentor, por que fala-se ainda de grupo de ajuda familiar? Se nós tivéssemos dinheiro, será que a gente botaria uma babá só? Eu, às vezes, fico pensando nisso. Eu, né, tenho 2 filhos, eles já foram pequenos. Será que se eu tivesse dinheiro eu ficaria uma babá só? Eu acho que não, sabe? Quanto mais babá eu pudesse colocar para me auxiliar a protegê-los, eu colocaria. Então, se nós pensarmos nisso, nós temos que imaginar que se eu tivesse, por exemplo, um filho com TDAH, possivelmente eu colocaria 2 babás ou 3, porque, né, o ritmo é acelerado, a situação é acelerada. Imagina, pensem, gente, só um minutinho, se coloquem como astronautas olhando o planeta Terra e só lembrando da nossa agitação aqui no planeta, sabe? Pensem bem, vai lá. Imaginem vocês na ideia de que, quando você fala de um grupo familiar, você está falando. Lembra que eu falei das teias? Se nós pensarmos em 4 integrantes daquela família, nós estamos falando de 4 teias que estão interligadas a outras tantas teias que, às vezes, a teia que se interligou aqui não vai se interligar aqui, não. Então, são vários, é um mapa enorme de planejamentos. Se nós imaginarmos isso, nós também temos que pensar o seguinte: cada integrante tem o seu mentor. E cada pessoa tem a sua vida. Quando nós falamos de um grupo de proteção no lar, por exemplo, em algumas situações, nós não precisamos de algum mentor daquele lar, porque existem 4 mentores atuantes ali, e a família ela está dentro de um contexto, ela está uníssona, ela está unida naquele processo. Então, às vezes, eu não preciso de um grupo de proteção do meu lar. Não preciso. Já tem os 4, ok? Mas dependendo da situação, se não houver essa união, se a presença desses 4 não for suficiente, vocês podem ter certeza que vai haver um grupo de proteção daquele lar também. Grupo de proteção que a gente chama são todos os mentores e, às vezes, alguns outros auxiliares. Percebe? Então, sim, havendo a necessidade, proteção se fará. Por quê? Porque Deus não vai deixar seus filhos que estão em pleno crescimento sem proteção. É simples assim. É do mesmo jeito que vocês não deixam seu filho pequeno sem proteção de vocês. Se vocês os amam, se vocês querem que eles fiquem bem, vocês vão proteger. Deus quer isso para nós, proteção. Ele quer que a gente siga seguindo as leis divinas. E, sabendo quem somos, a proteção está dentro dessas leis divinas. Tudo bem, Léo? Tem uma pergunta muito boa essa, hein? Sempre é. Né? Não, mas essa eu tenho total interesse na resposta. Ah, tá. Os nossos mentores nos acompanham após o nosso desencarne? Sim, sim. Foi aquilo que eu falei lá no início. Ah, Lá no início, não, no meio já. Que eu falei que, às vezes, o mentor ele fica antes, durante e depois. Por quê? Porque, em algumas situações, por exemplo, se nós desencarnamos e vamos para uma zona de refazimento. Às vezes, esse mentor ele não vai se desligar de nós, ele vai continuar nos auxiliando, buscando, fazendo solicitações. Olha a Adriana lá, tudo bem, ela está teimando, mas ela está tentando. E ele vai estar conosco, ele vai tentar nos auxiliar. Só que a gente tem que lembrar do seguinte: nem sempre a gente vai querer escutá-los. E isso é uma coisa que eu quero falar ainda com vocês, se eu tiver um tempinho, eu quero falar com vocês, que é a respeito do mentor que a gente escolhe depois que reencarna. Se vocês deixarem, eu falo. Mas vai lá, pode fazer a pergunta. depois dessa,
Deixaremos você falar, mas vamos lá. A pergunta é: uma pessoa obsidiada tem o seu mentor afastado? Não, ela não tem o mentor afastado. Ela afasta o mentor, é diferente. Porque o que, que acontece? Quando a gente fala que uma pessoa está obsediada ou influenciada negativamente, né? Essa pessoa ela fez a escolha, ela aceitou a companhia deste irmão ignorante. Então, se essa pessoa ela fez a escolha, o que, que vai acontecer? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, e aí eu faço a propaganda do livro Um Jovem Obsessor, para vocês poderem ler, mas assim, se vocês. A obsessão ela não acontece imediatamente. Eu fiquei com raiva e aí chegou um obsessor e ele pronto ficou agarrado ali em mim e nunca mais saiu. Não, gente. O fato de eu ficar com raiva é uma. O que, que eu fiz? Eu estava com uma sintonia. Na hora que eu fiquei com raiva, eu baixei a minha sintonia, mas eu não abaixei, sabe? Foi devagar, é todo um processo devagar. O irmão chegou próximo? Chegou, mas se eu fui, eu voltei, acabou. Por quê? Porque eu não me mantive na sintonia dele. Mas se eu começo a alimentar a raiva, o que, que eu faço? Eu não faço esse movimento aqui. Eu me mantenho aqui. E se eu me mantenho aqui, aí ele chega e fica. E no momento em que ele chega e fica, está em mim fazer a opção. Se eu quero os conselhos dele, se eu quero a companhia dele, se eu quero continuar naquela sensação, aquela sensação de raiva, que muitas vezes a gente até fala, verbaliza esse absurdo, mas a gente verbaliza de dizer eu tenho direito de ficar com raiva, eu tenho direito de ficar magoado, eu tenho direito, olha que legal, eu tenho direito de ter uma má influência, né? Porque esse é o contexto. Então, neste momento, o que acontece? Eu chego, eu me mantenho aqui na minha sintonia, na minha vibração, eu tenho a companhia deste irmão, e aí ele vai criando laços, a gente vai se familiarizando. Quando a gente se familiariza, o que, que acontece? Meu mentor vai embora? Não, meu mentor continua tentando. Adriana, olha o que você está fazendo, por que, que você está com raiva? Você vai ser a única prejudicada, porque são esses conselhos que eles vão dando para nós. Só que eu falo, eu tenho direito de ficar com raiva, eu tenho direito, ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, eu tenho direito de ficar com raiva. E o mentor tentando, e esse aqui alimentando o que eu estou falando o tempo todo para o meu mentor. Só que chega um momento que, o que, que acontece comigo? A minha aura, a minha psicosfera, ela começa a se ampliar de uma forma que ela abraça a mim e ao meu influenciador. E o que, que acontece com o meu mentor? Ele começa a ser empurrado para fora, por mim, nessa psicosfera. Ele pode entrar? Claro que ele pode, mas eu não estou fazendo uma escolha. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que respeitar a minha escolha. Então, ele vai e fica esperando. No momento em que ele vê que, de repente, eu titubeei, comecei assim, ai, meu Deus, mas será que eu devo fazer isso? Eu tô sofrendo tanto com isso. Aí, o que, que ele faz? Ele vem de novo. Adriana, reflete o que você está fazendo, isso não está sendo bom para você. Aí vem o outro que está dentro da minha psicosfera e começa, não, você não pode dar trégua, aquela pessoa fez muito mal para você. Aí lá vai o mentor de novo sendo afastado. Vocês percebem? Então, não é que o mentor se afasta, somos nós que afastamos o mentor. Somos nós que afastamos. Ninguém mais. Porque no momento que nós dissermos não, não é isso que eu quero, ele está do nosso lado. E ele vai estar do nosso lado a 3 metros, a 5 metros, a 10 metros. Por quê? Porque o tempo todo ele pode não estar, entre aspas, fisicamente do nosso lado, mas ele pode estar onde ele está e ele não perdeu o laço conosco. No momento em que ele vir que nós temos abertura para ele, ele está ali. Tudo bem? Ok. Deixa eu falar rapidinho, porque nós não temos mais muito tempo, sobre a história. Lembra do que eu acabei de falar? Eu já dei uma introduçãozinha sobre a história de que nós, depois que nós encarnamos, a gente faz uma escolha de um mentor diferente. Eu já dei uma introdução.
que é exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. A partir do momento que eu, por emoções e sentimentos alimentados, eu começo a vibrar negativamente, eu começo a ter uma sintonia mais baixa, o que eu faço? Eu começo a atrair para perto de mim quem está nessa mesma sintonia e vibração. E eu começo a afastar de mim o meu mentor. Neste momento, o que eu estou falando para o meu mentor? Eu não quero mais você, eu quero esse aqui, ó, que está me dando bons conselhos, que está de acordo com o que eu estou acreditando que é o melhor para mim, que é ficar com raiva, é me vingar de alguém, é fazer isso ou aquilo. Então, neste momento, este mentor que eu escolhi, ele está na função de mentor, ele vai ter uma abertura comigo. Eu estou dando uma liberdade para ele, entre aspas, e restritivamente, ser o meu novo mentor. Por que, entre aspas, e restritivamente? Que por mais que ele me influencie, por mais que eu o aceite como meu conselheiro nessa existência, ele não tem a capacidade, o entendimento do meu mentor que veio comigo nessa existência, que fez curso de mentor, que sabe o que está fazendo. Percebe? Mas, por minha livre escolha, eu resolvi substituir o meu mentor. E o meu mentor vai respeitar a minha decisão, até que eu mude de ideia. Entenderam? Tudo bem, gente? Eu acho que hoje eu falei, eu ia falar mais coisas, mas eu acho que hoje eu falei bastante para nós podermos entender um pouquinho essa ideia do anjo e demônio. Talvez eu não tenha me atido muito à ideia dos demônios, por quê? E eu quero falar isso. Porque essa ideia ela é fantasiosa, é uma ideia que nós temos que ela existe porque nós estamos alimentando desde sempre. Quando vocês chegarem no plano espiritual, vocês poderão ver demônios como nós acreditamos que existe? Sim. Vocês verão figuras como essas, o cabrito, o chifre, as garras, vocês poderão ver sim. Por quê? Porque o perispírito ele é moldável, porque existem espíritos que têm conhecimento sobre essa maleabilidade, porque tem espíritos que, se acreditando demônios, eles podem ficar no formato de demônios. E por nós acreditarmos na existência dos demônios, nós podemos, sem querer, entre aspas, vendo uma pessoa, um espírito, que ele é, entre aspas, também pura maldade, este irmão, ele poderá ser visto por nós, na nossa imaginação, no nosso pensamento construtivo, com esta imagem demoníaca. Ok? Mas nós temos que lembrar que, por mais que o nosso irmão ele esteja vivenciando aquilo que ele acredita ser o mal, por mais que ele esteja sendo este demônio na vida de quem ele resolve influenciar, ainda assim, ele não ficará nessa forma, ele não será esta pessoa indefinidamente, não será eternamente um ser que viverá no mal, porque nós temos, sim, enquanto filhos de Deus, a essência luminosa, a fabricação, a construção do amor em nós. E aí chega um momento que nós não aguentamos mais viver nesse mal. O Pai, no momento certo, sempre atuará para que nós possamos voltar até Ele. E, como eu disse, saturando-nos no mal, a gente busca a luz. Tá bom? Vamos desmistificar, lembrar que estes irmãos estão assim somente por ignorância, somente porque foram magoados, somente porque hoje eles sentem que eles foram injustiçados, somente porque eles acreditam que o Pai não os ama mais,
somente porque eles acreditam que não tem mais vez no reino de Deus, e em razão disso, eles querem ter este poder no reino do mal. Fazem isso porque buscam um poder que não existe, que eles acham que é soberano, mas este poder também é temporário. Fala, Léo. Queria dar um depoimento sobre isso que você falou, sobre essa questão aí de como os irmãos se enxergam. Vou falar rapidinho. Uma vez, logo quando eu entrei para a fraternidade, estava lá no banquinho como assistido, teve uma palestra, não me lembro o título, não me lembro quem era o palestrante. E, por exemplo, eu particularmente, até este dia, eu tinha um preconceito muito grande com as igrejas pentecostais, né? Onde que é lá que bota a mão na cabeça do sujeito lá e o pastor arranca o demônio a unha do sujeito, né? E aí, quem estava dando a palestra, se eu não me engano, a memória está voltando, acho que foi o Silvio, e ele trouxe a explicação, foi assim, ó, quando o irmão desse está lá, que o pastor grita, chama de demônio, e aí eu pude compreender a importância, né, de cada um dos trabalhos em cada uma das casas que o pai tem para acolher esses irmãos. E aí assim, ele se enxerga realmente como um demônio. Então precisa estar ali, muitas vezes há uma incorporação controlada ou descontrolada, não sei. Cada caso é um caso, né? Desse irmão que vai ser atendido. E às vezes o pastor precisa realmente gritar, porque ele não consegue ouvir, né? Então, por isso que vem tão próximo. E aí, quando o pastor bota a mão, tem um choque anímico, esse irmão é desvinculado, é colocado, né, em uma maca e muitas vezes trazem para poder continuar o tratamento aqui na fraternidade. Aí, a partir daí, logo quando entrei na fraternidade, eu estava iniciando a minha vida, como eu ainda estou, né, os estudos, mas eu pude compreender a dinâmica do trabalho do plano espiritual ao atendimento a todos esses irmãos, bem como você disse. Que, na verdade, hoje a gente os enxerga em função de tudo que isso foi construído em nossa mente ao longo dessas eras, né? Mas, na verdade, são como nós. Ou, quem sabe, um dia, né, eu não posso ter tido a minha parcela, né, de tanto tempo passando por lugares assim, pelas minhas escolhas, que também não fui um demônio, né? E pela bondade do Pai, hoje posso me tornar, não sou, estou muito longe de um ano, mas um demônio em recuperação, né? Um capetinho aí. Então, eu achei muito, isso me marcou muito, e hoje eu olho todas as vezes que eu vejo um trabalho desse, eu vejo ali a misericórdia de Deus agindo em prol desses irmãos. É verdade, Léo, é verdade. Não podemos jamais criticar a atuação das igrejas na realização das suas tarefas. Cada uma delas percebe a necessidade de agir como está agindo. É claro que em algumas situações podemos ver a ação humana desvirtuando algumas crenças ou desvirtuando a sua própria função como orientadores espirituais. Sim, podemos ver isso. Por quê? Porque somos seres humanos, porque nós hoje temos uma visão talvez equivocada, né, do seu papel efetivamente na vida do outro, mas nós sabemos também que todos nós vamos aprender. Todos nós vamos chegar a um momento que vamos entender que não devemos agir daquela forma e vamos nos modificar, seja numa existência, seja em outras existências posteriormente a isso, né? Mas, sim, em algumas situações, você estará respeitando extremamente o irmão, o chamando de demônio, porque ele é assim, ele se considera assim. E chamá-lo de outra forma talvez seja menos produtivo para o auxílio que deverá ser dado a ele. Mas o que eu posso dizer para vocês é que realmente cada situação é uma situação. Claro que em algumas situações pode acontecer de um irmão ficar extremamente revoltado com esse tipo de denominação, mas que bom,
Porque se ele for confundido com o demônio e ele não se considerar um, talvez seja o momento que ele vai pensar, repensar o que ele está fazendo e talvez mudar o seu estado de sofrimento. Tudo bem? Então, eu espero que eu possa ter trazido para vocês um pouquinho mais de entendimento sobre esses assuntos. Só para vocês, aqueles que desejarem, né? Existe um capítulo no Livro dos Espíritos que fala, no capítulo 1, existe um subtema que fala sobre anjos e demônios, é lá no item 128 em diante, se vocês quiserem dar uma lida, onde Kardec ele fala sobre esses seres, sempre com muito respeito, claro, e porque lembra quando eu falei no início? Gente, anjos e demônios só estão no plano espiritual? E aí vocês, sim, eu falei, não, lembram? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Nós podemos ser anjos e nós podemos ser demônios. Vai depender de nós quem nós queremos personificar. E, dependendo do que nós realizarmos nessa existência carnal, quando chegarmos no plano espiritual, nós entenderemos quem efetivamente construímos em nós para mais uma etapa da vida. Então, que sejamos anjos, o máximo que conseguirmos. Mas quando nos virmos esses demoninhos que fazemos coisinhas erradas, que a gente possa se perdoar, entender a nossa ignorância e vestir de novo as asinhas e seguir em frente com muita amorosidade por nós. Tá bom? Flagremos os anjos que existem em nossa vida e sejamos gratos. Flagremos aqueles que ainda precisem de orientação e que sejamos seus mestres. Ou, para não ficar com tanta soberba, que sejamos também aqueles aprendizes que aprenderemos juntos. Ok? Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar conosco neste nosso caminhar. Que nós compreendamos que está em nós a escolha de como queremos vibrar e sintonizar. Que nós possamos, como nossa querida Safira falou, compreender os entendimentos dos nossos mentores, sabendo o que é certo e errado, o que é certo e errado para nós. Que nós possamos, mais do que nunca, vibrarmos no amor, porque se nós vibrarmos no amor, todos os seres angelicais de todo o universo estarão vibrando conosco. Que nós nos enxerguemos pequenos anjos na seara do Cristo, para que nós continuemos auxiliando quem ainda não enxergou suas próprias asas. Fiquem todos em paz, tenham um ótimo final de semana, uma ótima semana em Cristo. Assim seja.